Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley, essa é a nossa sexta aula do curso de Bioquímica Estrutural. E hoje nós continuaremos aqui a discorrer acerca de proteínas, mas basicamente a nossa aula ela vai ser estruturada em comentar o quê? As propriedades básicas de proteínas. Então nós veremos como que as proteínas elas agem, qual que é as premissas máximas quando nós pensamos na atividade proteica. Beleza? Então, o nosso ponto de partida, a nossa primeira propriedade a ser discutida é que o ligante combina-se a um sítio particular da proteína. O que isso nos quer dizer? Quando você pensa na questão de proteína ligando-se a um substrato, a sacada é que a molécula a qual vai ser ligada temporariamente a uma proteína, nós chamaremos ela de ligante. E aí vem a pergunta que vocês devem estar se fazendo. Mas, professor, o que pode ser um ligante? Basicamente, pessoal, qualquer molécula pode ser um ligante. Então, uma outra proteína, um carboidrato, um lipídio, um ácido nucleico, uma vitamina, pode ser aí configurado como um possível ligante. E aí, nesse sentido, é de interesse pontuar que o sítio de ligação ele acaba sendo complementar aos ligantes em vários aspectos. A ser destacado, nós temos aqui uma complementariedade em tamanho, em forma, em questão de carga, seja ela positiva ou negativa, em caráter, seja ele hidrofílico ou hidrofóbico, e nesse sentido vocês sempre deverão se atentar que a complexação de um ligante a uma proteína se dá mediante complementariedade. Beleza? Não menos importante, quando tu pensa em questão de sítio de ligação, um detalhe a ser pontuado é que a proteína ela pode ter mais de um sítio de ligação. E nesse sentido, como eu falei anteriormente, as interações proteína-ligante envolvem basicamente uma questão de conformação, de interação eletrostática, de interações hidrofóbicas, hidrofílicas e afins. Beleza? Então essa figurinha, por exemplo, ela consegue nos demonstrar como que seria o estabelecimento de uma interação proteína-ligante e, consequentemente, o que estaria envolvido aí. Então percebam que a forma, a questão de interação eletrostática, de interações hidrofóbicas e hidrofílicas, acabam sendo bastante significativas para que aconteça esse processo de complexação. E aí, nesse sentido, um detalhe interessante é que, muito aquém de você pensar nessa interação proteína-ligante, é importante ainda vocês terem aí na mente de vocês, evocarem que essa ligação ela é extremamente específica. Perdão por ter passado aqui o slide. Como assim, professor? A gente pode pensar até mesmo num próprio contexto da imunologia. E aí, já puxando o saco para aquilo que eu trabalho, o sistema imunológico ele consegue fazer o processo de diferenciar o que é próprio ou não próprio do corpo mediante a isso. Então, existe uma variedade de proteínas que estão aí expressas nas membranas dos vertebrados que nós chamamos de MHC, complexo de histocompatibilidade principal, certo? E aí entendamos que essas proteínas que estão sendo expressas, elas se ligam a fragmentos de proteínas celulares oriundos aí de um processo de degradação de moléculas, a qual nós chamaremos de complexo MHC peptídeo. Em outras palavras, seria quase que equivalente a nós imaginarmos que essas proteínas que fazem essa apresentação de antígeno, que para quem não sabe, elas conseguem carrear aí peptídeos que foram degradados intracelularmente. E nesse sentido, o MHC ele serve como uma espécie de complexo que sinaliza as células de defesas a orquestrarem aí uma resposta frente ao patógeno. E aí vocês vão falar, nossa, mas como assim, professor? O linfócito T, quando ele se liga de forma bastante específica essas moléculas estranhas, ao qual nós chamamos de antígeno, ele consegue deflagrar uma resposta específica contra ele. Mas para isso ele precisa
aqui da presença do peptídeo ligado ao MHC, que aí seria o ligante, e consequentemente a apresentação ao linfócito T. E aí nós temos duas classes aqui principais, o MHC de classe 1 e classe 2, mas eu não vou me atentar muito, entrar nesse mérito aqui para que vocês não se confundam, tá bom? Mas entendam que é uma ligação extremamente específica, ela é sítio dirigida a algo. Um detalhe interessante é que uma segunda propriedade, além dessa interação entre proteína ligante e ser específica, é que essa interação ela acaba sendo reversível. Ou seja, um ligante ele pode se conectar e desconectar a um sítio ativo aí da proteína. E aí vocês vão pensar, tá, mas o que significa isso daqui? Quando ele está conectado, quer dizer que ele tem uma alta afinidade pelo ligante. Quando essa proteína está desconectada, ou seja, ela não está complexada, nós falamos que ela apresenta uma baixa afinidade pelo ligante, tá? E nesse sentido, essa questão de conexão ou desconexão viabiliza a reutilização das proteínas em suas mais diversas funcionalidades dentro de um organismo. A exemplo, a gente pode pensar uma interação aqui a nível da mioglobina, que é justamente o quê? Uma proteína que está presente nos músculos que tem como finalidade fazer o transporte de gás oxigênio. E aí vocês vão se perguntar, tá, professor, mas como que acontece essa questão dessa interação reversível ou irreversível? Imaginemos que o gás oxigênio ele é pouco solúvel em soluções aquosas. E nesse sentido, você precisa ter a presença de proteínas que façam esse processo de captura de gás oxigênio lá nos pulmões, de maneira com que haja aí a liberação nos tecidos. Nós já sabemos que quem faz isso, classicamente, são as hemoglobinas. Mas pensando agora em nível de tecido, quem vai fazer essa captura de gás oxigênio e transportá-lo nele é justamente a mioglobina. Então percebam que aqui eu tenho uma cadeia polipeptídica, que ela está ligada a um grupamento M que contém o que aqui no seu centro? O ferro, tá? E aí você deve estar se perguntando, professor, mas como que se daria essa perda ou ganho de afinidade pelo gás oxigênio? Esse grupamento M que eu havia comentado anteriormente, ele apresenta o ferro lá no seu centro, e esse ferro ele tem uma capacidade de sofrer óxido-redução. E aí, consequentemente, quando tu tem a forma F2+, tu tem uma maior afinidade pelo gás oxigênio do que a forma F3+. E aí, o que acontece? Na cadeia lateral, a quem não se lembre, que é aquele grupamento R, nós temos aqui uma cadeia lateral de histidina que impede a conversão de ferro 2+, do grupo M, fazendo com que haja uma estabilização aí da molécula de mioglobina ao gás oxigênio. Mas em contrapartida, quando você tem um contexto no qual a mioglobina sofre alguma alteração conformacional, isso faz com que essa histidina perca esse efeito de controle acerca aqui do grupo M e, consequentemente, você tem aqui o F2+, passando a ser agora o F3+, que tem uma menor afinidade pelo gás oxigênio. E nesse sentido, nós podemos imaginar que a regulação ela se dá basicamente por essa questão de ligar ou desligar. Uma terceira propriedade muito importante a ser destacada aqui é que as proteínas são flexíveis, ou seja, as proteínas elas têm a capacidade de alterar a sua maneira, a sua conformação, a sua forma de maneira extremamente controlada. E aí imaginemos o seguinte: a alteração na conformação, por consequência, pode influenciar ou não, de forma positiva ou negativa, a afinidade por um determinado ligante. Por exemplo, proteínas globulares são mais flexíveis do que proteínas fibrosas e, consequentemente, as proteínas podem ter regiões mais ou menos flexíveis. Então, um exemplo clássico de proteína extremamente flexível é a hemoglobina. A hemoglobina, que não se lembre, é uma proteína que está lá na corrente sanguínea e ela tem como função principal fazer o quê? O transporte de gás oxigênio no sangue. Aqui não se lembre, é uma proteína tetamérica, ou seja, você tem que 4 grupos M's, tá?
E ela é uma proteína completamente, extremamente flexível. Logo, essa proteína, a, a hemoglobina, ela pode apresentar dois estados conformacionais, ou seja, duas formas. Você tem um estado R, no qual esse grupamento M ele vai assumir uma formação, uma característica mais planar e, consequentemente, o estado R acaba propiciando uma maior afinidade pela captura de gás oxigênio, mas em contrapartida, tu tem aqui o estado T, no qual os aminoácidos fazem com que esse grupamento M assuma aqui uma estrutura preguiada, fazendo com que, por consequência, você tenha aqui uma menor afinidade pelo grupamento, pelo gás oxigênio, perdão. E aí, o que a gente pode imaginar? Quando a gente está pensando ali no contexto a nível dos pulmões, tu tem uma transição do estado T para o estado R e, consequentemente, isso daqui acaba desencadeando uma maior afinidade pelo gás oxigênio e aí tu tem uma maior captura de gás oxigênio. E aí, pensando no estado ali nos tecidos, onde a gente precisa, consequentemente, liberar o gás oxigênio, o que acontecerá? Nós teremos uma transição agora do estado R para o estado T. Consequentemente, a hemoglobina acaba perdendo a tua afinidade, ou diminuindo a afinidade, se assim posso dizer, pelo gás oxigênio, e aí libera-se aí o gás oxigênio lá nos tecidos. E aí você deve estar se perguntando, tá, professor, então o gás oxigênio é o que vai disparar a mudança conformacional aí do grupamento M? Não necessariamente. A gente tem aqui como protagonista também os próprios íons H+. Então os prótons de hidrogênio acabam favorecendo isso daqui. Provavelmente vocês já devam ter aprendido lá na física do ensino médio ou até mesmo nas aulas de biologia uma coisa chamada de efeito Bohr, que é aquela dissociação entre hemoglobina e gás oxigênio. A gente sabe que quando você tem aqui o gás dióxido de carbono nos tecidos, ele acaba sendo hidratado e acaba gerando ácido carbônico mais prótons de hidrogênio. E por consequência, esse aumento dos prótons de hidrogênio faz com que aumente-se aqui o pH e eles são incorporados a aminoácidos aqui da hemoglobina. Perdão, não seria aumento, eles diminuem, perdão, porque aí você tem o pH ácido, perdão, desculpa, isso aqui foi uma gafe minha. E aí, consequentemente, você vai ver a histidina ali da subunidade beta, que acaba sendo protonada e ela forma um par iônico com asparagina. E esse par iônico ele tende a estabilizar o estado T da hemoglobina, ou seja, aquele estado no qual você tem uma menor afinidade por gás oxigênio, fazendo com que você libere gás oxigênio ali para os tecidos. Daqui é tudo uma regulação para você ter aí mudanças na estrutura conformacional da hemoglobina, tá? E aí a hemoglobina, como eu falei para vocês, ela também transporta, eu não falei, né? Vou falar agora, perdão. Ela consegue transportar também os prótons de hidrogênio e o dióxido de carbono. E aí vamos pensar nos dois contextos. Primeira situação, tu tem aqui um tecido com uma alta concentração de dióxido de carbono e uma baixa concentração de gás oxigênio. O CO2, como eu falei para vocês, ele acaba sendo hidratado, formando aqui o ácido carbônico. Consequentemente, tu tem aqui uma diminuição do pH, e isso faz com que haja uma diminuição da afinidade pelo O2 e liberação do O2, fazendo com que, consequentemente, haja uma captura de CO2. Aqui não se lembre, isso aqui acontece basicamente por difusão. Em contrapartida, lá nos pulmões, quando você tem uma alta concentração de gás oxigênio, uma baixa concentração de dióxido de carbono, faz com que menos CO2 e os H+, aumente o pH, aumentando a afinidade pelo gás oxigênio, que é a captura do gás oxigênio, e liberação do CO2, tá? Claro que, perdão, deixa eu antes eu falar disso aqui. Detalhe interessante é que isso aqui também a gente pode pensar num nível aí de equilíbrio ácido-base, tá bom? Uma quarta propriedade é que as proteínas elas podem também fazer ajustes multiméricos
colaborativos, cooperativos, tá? Então, o que significa isso aqui? As mudanças conformacionais, elas podem fazer com que haja aceleração nas mudanças das demais, ou seja, se eventualmente eu mudei uma subunidade, isso faz com que, por efeito rebote, as demais subunidades também sejam alteradas e, consequentemente, a gente pode imaginar o seguinte: a velocidade de transição de uma segunda acaba sendo maior do que a primeira, e a terceira acaba sendo maior do que a segunda, e assim sucessivamente. E aí, voltando aqui na hemoglobina. A transição do estado T para o estado R é mais rápida a partir da segunda subunidade. Logo, imaginemos que, consequentemente, o ajuste pela afinidade do gás oxigênio na hemoglobina está diretamente atrelado à ligação do gás oxigênio a uma subunidade que acaba alterando, por consequência, as subunidades adjacentes a ela, tá bom? Então, esse gráfico aqui, ele consegue, por exemplo, nos explicar como daria-se aí essa questão da afinidade pelo gás oxigênio em determinados contextos aqui, ó, nível de tecido e nos pulmões. Perfeito? Não menos importante, a gente tem que falar uma quinta e última propriedade, que é a questão das interações proteínas ligantes serem extremamente reguladas. Então a gente pode ver que há aqui a presença de ligantes adicionais que geralmente nós denominaremos aqui como moduladores que podem alterar a conformação e, consequentemente, isso acaba influenciando diretamente na ligação aí aos sítioativos. Logo, essas proteínas são chamadas de proteínas alostéricas. Então, você tem uma alosteria que a gente chama de homotrópica, ou seja, é quando o ligante é o próprio ligante, o modulador, perdão. E tu tem aqui uma alosteria heterotrópica, ou seja, o modulador nada mais é do que uma outra molécula diferente do ligante. Por exemplo, a bifosfato glicerato é um modulador heterotrópico da hemoglobina. Como assim, professor? A presença do bifosfato glicerato faz com que aconteça uma redução da afinidade da hemoglobina pelo gás oxigênio. Consequentemente, isso acaba estabilizando o estado T. E aí, em condições fisiológicas normais, a bifosfato glicerato acaba fazendo com que haja uma redução, uma liberação, perdão, uma eficiência de liberação de gás oxigênio lá nos tecidos em cerca de 40%. Agora, num contexto no qual você tem baixas concentrações de gás oxigênio, os níveis de bifosfato glicerato aumentando, consequentemente você vai ter uma liberação muito maior. E aí, esse efeito acaba contrabalanceando, ou melhor, balanceando os níveis de gás oxigênio em tecido. Perfeito? E por fim, era isso que eu gostaria de comentar com vocês. Na nossa sétima aula aqui do curso, a gente começa a adentrar aí no mérito de enzimas. Perfeito? Muito obrigado e até a próxima aula. Beijão!